Uma outra hoteleira, né, de uma outra região, em Ourinhos, São Paulo, a Juliana, do Hotel Pousada Ourinhos, quando foi minha aluna, né, já fez mentorias comigo também, e ela falou, cara, eu quero ter aproximadamente 100% de ocupação. Mas 100% de ocupação não é algo fácil de se ter, né? É algo difícil, principalmente nos tempos atuais. Mas ela fez assim, eu quero ter uma ocupação de 80%, 90%. E ela conseguiu esse objetivo. Claro que durante a pandemia, com lockdowns, é quase que impossível, praticamente impossível você ter uma ocupação dessa. Quando se tem lockdown, por quê? Porque a cidade fecha. Se a cidade fecha, não tem como eu ter a ocupação que eu desejo. Mas em temperatura, né, em pressão e temperatura normal, ela desejou isso, ela setou aquele objetivo, aquela meta, e ela conseguiu atingir. Então é algo que, se ela conseguiu, se o Eduardo conseguiu, você também pode conseguir isso no seu meio de hospedagem. Por quê? Defina seus objetivos e metas para você obter as reservas que você tanto almeja. Então, na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Todo gestor de meio de hospedagem, ele possui várias informações na cabeça, né? Quem é seu público, como agradar seu hóspede, sabe decorado, né, as contas a pagar, os boletos que chegam todos os meses, e até mesmo ele acha que sabe onde ele quer chegar. Ele acha. Eu vou mostrar para você que muitas vezes o fato de você achar não significa dizer que você está correto, que você precisa entender um pouco sobre objetivos e metas para você alcançar tão sonhadas, né, o número de reservas que você espera para manter seu ponto de equilíbrio e você conseguir ganhar, né, ou atingir o sucesso que você tanto espera. Então, na live de hoje, a gente vai destrinchar um pouco esse assunto. Tem uma apresentação para compartilhar com vocês aí, para vocês verem, ficar algo mais visual, algo que te auxilie para que você consiga cada vez mais vender, cada vez mais progredir, né? Como a gente sabe, né? Até eu gosto muito de citar muito dos livros que eu estou lendo e vai fazer parte, né, dessa live também, que o nosso jogo é um jogo infinito, ele não tem fim, né? Então é um jogo que a gente está o tempo inteiro tendo que progredir, a gente não pode parar nunca, porque no momento que a gente para de progredir, consequentemente, outras pessoas vão ocupar a nossa posição. E se você hoje estiver numa posição de destaque, se você hoje estiver numa posição superior, né, em termos de vendas, em reservas no teu destino, se você não continuar progredindo, alguém vai ocupar o teu lugar. Então, é muito mais difícil, né, você se manter no topo do que muitas vezes você chegar no topo porque você ainda não tem. Depois que você está lá, você precisa manter essa constante evolução para que você não pare de progredir e consiga atingir seus objetivos mês a mês, trimestre a trimestre, ou mesmo semestral ou anual. O que é essa oportunidade? O que é que você precisa entender? Existe um livro muito legal, eu vou até começar a compartilhar a tela para que você possa ver. Existe um livro muito legal, né, que eu gosto, né, que eu recomendo muito, e acho que ele está muito atrelado ao que nós iremos falar hoje. Não só ele, como vários outros, como eu vou mostrar. Esse livro aqui chama-se O Poder do Subconsciente, né? É um livro que eu li, que ele me ajudou em vários aspectos, né, da minha vida, né, tanto pessoal como profissional, e é um livro que eu recomendo muito, tá? É um livro que eu gosto muito, e eu acho que ele pode fazer a diferença na sua vida. Por quê? Por que ele pode fazer a diferença na tua vida? Pelo seguinte ponto, tá? Esse livro, né, que é o livro do Poder do Subconsciente, que eu não quero também entrar muito a fundo do livro, porque a live não é sobre o livro, mas só para vocês entenderem que quando a gente dá comandos para o nosso subconsciente, né, ou a gente visualiza onde a gente quer chegar, nós temos a força disso internamente. E o que eu quero dizer com isso, Agreca? Sabemos que venda é o coração de qualquer empresa, tá? Mas aí eu te pergunto, você já definiu o quanto que você quer vender? Ou até mesmo o quanto que você quer fazer, né, em número de reservas aí para o teu meio de hospedagem, para que você esteja crescendo, não só em número de reservas, em número de ocupação, em número de receita? Você já fez essa definição? Você já parou para pensar e dizer assim, cara, eu preciso vender
tantas reservas, eu preciso de uma ocupação de X% para que eu consiga equilibrar as contas, para que eu consiga tirar o meu prolabore e manter o meu meio de hospedagem, ou seja, operacionalizando, será que existe palavra? Existe, né? Ele operando de forma saudável a ponto que eu consiga extrair, né, o potencial máximo do meu meio de hospedagem, ou seja, pagar as contas, conseguir equilibrar as despesas da minha casa com a minha família, manter meus funcionários satisfeitos, ter a lucratividade que eu espero, sobrar um pouco mais para que eu consiga fazer as manutenções necessárias. Então, tudo isso passa, né, por dentro do teu subconsciente, de você querer algo, de você pensar em um objetivo, em você pensar em como que você vai definir essas metas, como que você vai traçar isso, né? E o que é que você precisa também entender que não é essa oportunidade? Se o seu pensamento for sempre o seguinte, eu quero mais reservas, eu quero aumentar a minha ocupação, eu posso te garantir que você não está enviando o comando correto para o seu cérebro. Porque simplesmente o fato de você querer mais reservas, ou você querer aumentar sua ocupação, ou você querer aumentar o lucro, querer mais receita, não é o comando correto. Não é assim que as coisas funcionam. E eu te garanto na prática, como eu vou mostrar no decorrer dessa live, como que isso funciona. Sabe por quê? Porque preste atenção, se você vende hoje 100 diárias por mês, por exemplo, e você vender 101 diárias ou 110 diárias, você já aumentou as suas vendas. Você já fez um aumento nas reservas, você já fez um aumento na sua ocupação. E pode ser que você também tenha aumentado a sua receita, ou não, né? Porque o número de reservas e o número da ocupação não necessariamente está atrelado à receita, porque você pode estar vendendo uma diária mais baixa do que você costuma vender. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos gestores, a grande maioria, não define isso, né? E eu tenho certeza que você não desejava simplesmente aumentar suas vendas em uma única reserva ou 5, 10 reservas. Você gostaria de aumentar muito. Então, para isso, você precisa pensar, né, claramente, desenhar a estratégia, ter objetivos e metas claros, não simplesmente dentro da sua cabeça. Claro que o subconsciente ele vai te impulsionar para isso, como eu vou te mostrar, né, para você entender no decorrer dessa live. Então, por que isso é uma oportunidade? Por que as pessoas precisam entender isso? Por que esse assunto precisa ser levado tão a sério? Né? Por que as pessoas costumam subestimar isso? Achar que não, isso é loucura. Eu não preciso estar o tempo inteiro dando comando para o meu cérebro. Eu não preciso estar o tempo inteiro. Isso aí é coisa de coach. Cara, não é. Eu também fui uma pessoa bastante desconfiada com esses conceitos. E eu dizia, isso é conversa mole. O que as pessoas estão falando, isso é conversa mole. Isso não é verdade. As pessoas não costumam levar esse conceito a sério porque acham que isso aí é coisa de coach, né? Muitas pessoas têm preconceito com isso, mas saiba que um dos pontos muito importantes que eu adoro estudar é em relação a desenvolvimento pessoal. Porque eu li uma frase, né, num livro que até hoje eu carrego essa frase comigo e ela faz muito sentido para mim, total sentido para mim, que é o seguinte: o seu nível de sucesso ele está ligado diretamente ao seu nível de desenvolvimento. E quando eu falo sobre essa frase que ela me marcou, é pelo seguinte fato, que quanto mais você aprende, quanto mais você aumentar o seu repertório, você vai começar a enxergar coisas que antes você não enxergava. Aquela famosa sorte. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Quantas pessoas que você vê que se dá bem na vida, né, consegue prosperar na vida, e aí sempre tem aquele fulaninho, sempre tem aquela pessoa que faz, ele teve sorte, não acredito nisso, mas isso não é sorte. O que essa pessoa teve foi um preparo, porque sorte é o encontro entre a oportunidade e o preparo. E aí fica tudo parecendo ser muito abstrato, né? Isso pareceu durante muitos anos para mim ser algo muito abstrato. Eu não levava a sério isso. E eu quero que você entenda, tá? E eu posso falar para você veementemente que eu experimentei isso na minha vida, tanto pessoal como na minha vida profissional, né? Porque quando a gente almeja alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente almeja alguma coisa, eu quero ser magro. Magro quanto? Eu posso ficar magro esquelético, que só vai ficar pele e osso, ou eu posso ficar um magro definido, um porte atlético, um porte físico.
eu quero ser rico. Mas rico quanto você quer ser rico? Né? Porque se você quer vender bem, porque você quer ganhar grana, porque inevitavelmente as pessoas têm esse preconceito com a riqueza, de falar de dinheiro. Eu não tenho o mínimo problema de falar sobre isso, porque o dinheiro, ele te traz uma tranquilidade que sem dinheiro você não tem. Não é que o dinheiro traz a felicidade, porque se você for infeliz, se você for milionário, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Mas quando eu falo que o dinheiro traz uma tranquilidade, ele traz uma tranquilidade para você, porque você consegue delegar funções, você consegue ter tranquilidade para organizar o seu meio de hospedagem, organizar a sua vida, e você tem que estar o tempo inteiro correndo atrás do dinheiro. Isso é a mais pura verdade. E posso dizer para você que eu tenho diversos alunos, né, que quando eles setaram objetivos e metas, né, claras do que eles queriam fazer, né, de como aquilo iria acontecer, as coisas aconteceram. E quando eu falo sobre isso, eu me refiro, por exemplo, ao posicionamento. Eu tenho um aluno, né, o Eduardo, que ele é proprietário do Loft dos Sonhos. O Eduardo está localizado na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, e ele disse, cara, eu quero ser um meio de hospedagem requintado para casais, eu quero ter destaque na minha região. E hoje ele é um dos meios de hospedagem que mais vendem lá. E ele determinou exatamente o que ele queria, o quanto que ele queria vender, e falou hoje para mim, hoje eu tive uma conversa com ele, ele falou, cara, hoje eu vendo facilmente em torno de R$ 1.500 todo santo dia, através de reservas diretas. E não eram assim que as coisas aconteciam com ele. Mas ele definiu um objetivo do posicionamento que ele queria ter, quem era o público que ele queria buscar, e isso começou a acontecer no meio de hospedagem dele. Isso foi algo que eu disse, cara, é verdade. Ele fez, desde que a gente teve aquela conversa, ele falou, cara, eu quero que meu meio de hospedagem seja por casais. E você, né, que possa estar localizado aí no sul, sudeste, sabe que esse período é período de chuva, é um período mais frio, e o meio de hospedagem dele é um meio de hospedagem próximo à praia. Então, não é algo que favorece ele nesse momento. E ainda assim ele fala, eu estou com 90% de ocupação. Eu vendo todos os dias R$ 1.500 através de reservas diretas. E isso não era o que acontecia, ele vendia muito. Ele falou assim, olha, de 10 diárias que eu recebia, 8 vinham pelo Airbnb, uma vinha pela Booking e uma vinha pelo WhatsApp. Mas, pô, cara, é mesmo. E ele fez, hoje tudo mudou. As coisas agora estão recebendo reservas diretas, porque eu busquei aquele objetivo. Uma outra hoteleira, né, de uma outra região, em Ourinhos, São Paulo, a Juliana, do Hotel Pousada Ourinhos, quando foi minha aluna, né, já fez mentorias comigo também, e ela falou, cara, eu quero ter aproximadamente 100% de ocupação. Mas 100% de ocupação não é algo fácil de se ter, né, é algo difícil, principalmente nos tempos atuais. Mas ela fez assim, eu quero ter uma ocupação de 80%, 90%. E ela conseguiu esse objetivo. Claro que durante a pandemia, com lockdowns, é quase que impossível, praticamente impossível você ter uma ocupação dessa. Quando se tem lockdown, por quê? Porque a cidade fecha. Se a cidade fecha, não tem como eu ter a ocupação que eu desejo. Mas em temperatura, né, em pressão e temperatura normal, ela desejou isso, ela setou aquele objetivo, aquela meta, e ela conseguiu atingir. Então é algo que, se ela conseguiu, se o Eduardo conseguiu, você também pode conseguir isso no seu meio de hospedagem. Por quê? Eu costumo dizer, né, como eu trouxe inicialmente no início da live, que o seu cérebro, ele responde aos seus comandos, mas eles não podem ser abstratos. Precisa ter algo setado, que você saiba exatamente aonde que você quer chegar, como que você vai chegar nisso. Então, por isso que é muito importante. E aí, as pessoas têm uma objeção com isso, né? Muita gente tem objeção, que fala assim, não, cara, eu não acredito no que você está falando. Eu acho que isso é bobagem. Escrever, colocar isso, definir isso é uma bobagem. Eu não preciso fazer isso. Eu já tenho um número do que eu quero na cabeça. Eu vou te falar que não é assim. Não é assim. Infelizmente, eu também tive essa crença durante muito tempo e achava que o simples fato de eu ter na minha cabeça o que eu queria ia funcionar. Não. Eu escrevo. E quando eu escrevo, de forma inconsciente, né? Quando eu escrevo meus objetivos, eu escrevo as minhas metas, e de forma inconsciente, eu consigo trazer aquilo à tona. O meu corpo cria energia para buscar aquilo. Então, isso que eu quero compartilhar com você, né? Em breve, daqui a pouco eu vou compartilhar com você a apresentação para que você esteja vendo exatamente como que as coisas funcionam.
E outro ponto também que muitas pessoas acham, né, que também não funciona, né? Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? E o resultado ele vai vir. Eu vou me esforçar, vou fazer, vou botar toda a energia e vai chegar. Vai chegar sim. Não vou dizer a você que não vai chegar. O resultado vai chegar. Mas não, talvez não seja aquele resultado que você tanto espera. Pode ser um resultado que você fique aquém, né, do que você poderia conseguir se você realmente tivesse levado a sério os objetivos e metas. E preste atenção no que eu estou te falando. 95% dos gestores, 95% dos gestores tendem a subestimar esses objetivos e metas. A grande maioria, e você pode ser um deles, mas nunca é tempo, nunca é tarde para corrigir. Então você está em tempo de você querer fazer as correções necessárias para que você consiga, principalmente agora, que a vacinação está progredindo, né, que as coisas estão andando, né, com mais velocidade. Claro que crises vão existir o tempo inteiro. Não existe momento algum, eu não me recordo de momento algum que a gente não está em crise. Então, sempre vão existir dificuldades, só que a gente não pode estar o tempo inteiro canalizando energia e dificuldades. Eu posso canalizar energias onde tem o controle e fazer o melhor que eu posso. Por quê? Como eu repeti no começo da live, o seu nível de sucesso, a sua definição de sucesso, independente de qual seja a sua definição de sucesso, ela está muito atrelada ao seu desenvolvimento. Ou seja, se você se desenvolve, se você estuda, se você busca novos conhecimentos, se você busca aprimorar técnicas, seja técnicas de gestão, seja técnicas de venda, seja técnicas de administração, enfim, o que você aprimora na sua vida, aquilo vai começar a surgir a sorte, né? Que é a famosa oportunidade. Mas só que para isso eu aprimoro as minhas técnicas, eu me desenvolvo e seto os meus objetivos e metas, porque aí eu consigo ter um acompanhamento do quão perto eu estou ou quão distante eu estou de chegar no meu objetivo. E qual que é o jeito certo que a gente tem para executar isso? Querer mais reservas, né, mas não definindo números, como que você vai ter esse acompanhamento? Né? Como que eu vou fazer isso? Esse é o jeito mais errado que você pode ter, é você querer exatamente isso. Eu quero mais reservas. Mas como é que você vai saber se você vem num ritmo bom de vendas? Se você está conseguindo vender bem? Por quê? Porque se eu simplesmente coloco na minha cabeça que quero aumentar o meu número de reservas, aumentar a minha ocupação e eu não tenho números, pode ser que numa semana eu venda muito bem, na outra eu esteja muito ruim. Mas eu não estou acompanhando, então eu não vou tomar as medidas necessárias, eu não vou tomar as ações que precisavam ser tomadas para conseguir reverter aquele quadro, porque eu não acompanho, porque eu só quero vender. E eu estou fazendo o máximo que eu posso, então o que vier, eu tenho que aceitar. Eu não posso reclamar. E o jeito certo é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, que eu vou começar a compartilhar com você. Primeiramente, eu costumo fazer essa leve introdução antes de começar mais diretamente a aula, para que você entenda todo o conceito, para que você entenda. Ou seja, o jeito certo é você escrever o que você deseja. Eu preciso colocar no papel. Eu preciso dizer para as pessoas, né, ou seja, as pessoas que trabalham comigo, qual é a minha meta, qual é o meu objetivo. E não só isso, existem alguns outros pontos que também precisam serem detalhados, porque simplesmente dizer que eu quero mais reservas e não destrinchar esses pontos, não detalhar esses pontos, podem fazer você não conseguir atingir o seu objetivo. E o assunto da aula de hoje é o quê? Objetivos e metas. E é isso que eu quero que você implemente ao final dessa aula. Ao final dessa aula, eu quero que você exatamente execute tudo isso. E qual é o jeito rápido que você tem de executar isso? É muito simples. Se você não conhece uma metodologia, né, eu vou te apresentar ela, que chama-se o método SMART. O que significa o método SMART? É uma sigla em inglês que eu vou traduzir letra a letra para que você entenda. Toda meta, ela precisa ser específica. Ou seja, que você não seja generalista. Ou seja, eu quero vender mais. Não. Segundo ponto, ela precisa ser o quê? Mensurável. Você precisa saber o quanto, né, que você quer atingir para que você saiba se você precisa acelerar ou se você está no ritmo correto, se as coisas estão andando conforme você espera. Outro ponto é que a meta ela precisa ser alcançável. Você não pode colocar uma meta louca na sua cabeça e achar que vai conseguir atingir os objetivos.
Por exemplo, eu quero 70% de ocupação. Se eu for destrinchar isso, 70% representa 210 diárias. Essas 210 diárias, caso você tenha 10 quartos, né? Então eu tenho 10 quartos, no total são 300 diárias que eu tenho no mês. Se eu preciso de 70% de ocupação, 300 diárias, 70% de ocupação representam 210 diárias. O que isso significa? Se eu dividir por 4 semanas, vai dar 53 diárias, 52,5, 53 diárias. E se eu pegar essas 53 diárias que eu preciso por semana e dividir por 7, vai dar mais ou menos 7 a 8 quartos por dia. Então, isso é uma meta alcançável. Você vai destrinchando ela. Isso é um exemplo. Relevante. Ou seja, tem que ser uma meta que faça sentido para você, que você tenha um estímulo de acordar todo dia. Porque a motivação, você não vai ter motivação todo dia, ela não vai estar do seu lado todo dia, mas você tem que ter a disciplina de saber o que você quer alcançar. Então, se isso for relevante para você e você realmente fizer questão de conseguir aquilo que você almeja, você vai levantar. A disciplina vai puxar você para levantar. E, por fim, ela tem que ser temporal, ela tem que ter prazo. Não pode ser uma meta, eu quero aumentar minhas vendas esse ano. Não, eu quero aumentar minhas vendas nesse mês, desse jeito, nesse semestre, nesse ano. Enfim, você vai destrinchando isso conforme, né, as suas necessidades. Então, isso é o primeiro ponto que você tem para executar a sua tarefa, né, trabalhar seus objetivos e metas. Agora eu vou começar a compartilhar com vocês a apresentação, tá? Para que fique algo mais visual para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Objetivos e metas. O que a gente vai falar nessa aula de hoje? A importância de ter metas bem definidas, o método SMART e o exemplo de metas voltadas para a hotelaria. Tá? Então, eu vou destrinchar todos esses pontos dentro dessa aula de hoje. Primeira parte da aula é você entender. Não sei se vocês conhecem, né? Esse aqui é um desenho animado, né? O Alice no País das Maravilhas. E peguei um trecho, né, do filme e estou aqui querendo reproduzir para vocês entendam. Alice perguntou ao gato Cheshire: pode me dizer qual caminho eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde eu quero ir, disse Alice. Então, resumindo nesse diálogo, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Porque Alice pergunta para o gato o caminho que deve ir. O gato fala, depende do lugar para que você quer ir. E ela fala que eu não sei para onde quer ir. Fazendo uma analogia, né, trazendo para o nosso universo, é tipo, eu quero vender mais. Mas mais quanto? Eu quero mais ocupação. Quanto a mais de ocupação você quer? Eu quero mais dinheiro. Quanto de dinheiro você quer? Por quê? Porque se você fatura 10 mil e no final do mês você faturar 10.100, você ganhou mais. E tá tudo certo. Porque você falou que você queria ganhar mais, você não especificou o quanto você queria. Então, por isso, a gente vai entrar a fundo e destrinchar aqui para que você entenda. O importante é que você saiba aonde você quer chegar. Sem metas bem definidas, teu negócio não cresce, o seu faturamento não aumenta e você fica o quê? Refém do acaso, da sorte, ou seja, do mercado, dos concorrentes. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Por quê? Porque eu não sei onde eu quero chegar. Eu não tenho essa meta definida. Eu não tenho esse objetivo definido. Então, decida o que você quer conquistar para você poder ajustar a estratégia e definir como que você vai chegar lá. Essa é a grande sacada. Essa é a grande importância que você precisa entender. Que quando você define os seus objetivos e metas, você vai poder ajustar a estratégia para saber exatamente como que eu vou chegar lá. Porque se simplesmente ficar no abstrato, é muito difícil traçar uma estratégia, traçar um plano para você atingi-lo. E aí, como eu falei para vocês, eu vou apresentar exatamente o método SMART. É a maneira mais eficiente de você criar metas é através desse método, que significa exatamente aqui, ó, cada letrinha dessa significa o S de ser específico, o M de ser mensurável, o A de ser alcançável, o R de ser relevante e o T de ser temporal. As suas metas, elas precisam ter essas 5 características para que você consiga traçar uma boa meta, um bom objetivo. Até isso a gente precisa saber fazer. A gente pensa que é muito simples, né? Eu tenho o meu negócio, eu vou fazer dessa forma e as coisas vão prosperar. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, quando a gente entra em cada ponto dessa meta,
que é o que eu vou fazer agora, é para que você entenda o que você vai fazer para que você trace essas metas e esses objetivos aí no seu meio de hospedagem. Quando a gente fala sobre a parte de ser específica, né, é quando a gente precisa definir objetivos. É importante você ser o mais específico possível para você deixar a meta bastante clara, não só para você, como para a sua equipe. E evitar adjetivos abrangentes, genéricos demais, que a gente vem falando exatamente sobre isso, que é você está o tempo inteiro, eu quero vender mais, eu quero mais ocupação, mas isso é muito genérico. E quando você é específico, fica muito mais fácil de você saber que pontos você deve focar e assim começar a criar a estratégia necessária para que você consiga chegar lá. E aí eu quero lhe fazer exatamente essa pergunta. Tem 2 tipos de metas aqui. A primeira delas é a seguinte: eu quero ser o melhor hotel da minha cidade. Isso é algo extremamente o quê? Genérico, né? Eu quero ser o melhor hotel da minha cidade, eu quero ser a melhor pousada, eu quero ser o melhor anfitrião. Isso é muito genérico. Ou é melhor a gente definir assim: eu quero ter uma nota de avaliação 9, com 80% dos meus hóspedes fidelizados reservando diretamente e um prolabore mensal acima de R$10.000 até dezembro de 2020. Olha quanta especificidade vem numa única frase. Ou seja, eu quero ter uma nota de avaliação 9, acima de 9, 80% de ocupação, eu especifiquei quanto que eu quero, né? Tanto a minha nota como a minha ocupação, e como eu especifiquei também o quanto que eu quero tirar de prolabore até a data definida. Então, ou seja, eu tenho exatamente isso aqui muito bem especificado. O segundo ponto da meta SMART, em relação a ser mensurável. Por quê? Se eu não consigo medir qual o ritmo que eu estou, como eu sei se eu estou muito abaixo do meu ritmo ou se eu estou indo no ritmo correto, se as coisas estão andando conforme eu planejei? Então, você precisa saber se você está perto ou você está longe do objetivo para você poder alcançá-lo. Então, para uma meta ser mensurável, ela precisa obrigatoriamente, né, ser traduzida em números. Ou seja, não é aumentar o lucro, e sim crescer 20% do lucro. Então, se eu tenho um lucro hoje de R$10.000, eu quero crescer em 20%, eu quero crescer o meu lucro em R$2.000. Eu quero aumentar isso. Né? 10% de 10 mil é 1.000. Se eu quero aumentar em 20, eu vou aumentar o meu lucro em R$2.000. E outro ponto, não é ter mais reservas. É exatamente dizer assim, eu quero vender 500 diárias todo mês. Eu quero vender 400 diárias todo mês. E aí o que eu falei para vocês, se você tem que querer 400 diárias, se eu dividir por 4 semanas, vão ser 100 diárias por semana. E se eu pegar 100 diárias e dividir por 7 dias, vão ser X diárias por dia. Aquilo me dá uma visualização e eu consigo entender em qual ritmo eu estou andando. Se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. Então, você só pode melhorar tudo aquilo que é medido. Porque se eu não tiver a noção correta, se eu estou no ritmo certo ou não, como que eu vou saber se eu preciso colocar mais investimento em marketing ou se eu preciso ajustar alguns pontos que eu deixei de lado para não fazer agora, né? Porque, sei lá, porque eu estava com várias outras atribuições e então, isso aqui é um pouco mais complicado, deixou de lado. Será que não é hora de eu mexer naquilo para tentar chegar na minha meta, no meu objetivo? Terceiro ponto, ela ser uma meta alcançável. Ou seja, você tem que ser realista. Por exemplo, se a gente está vivendo um período difícil na economia, como é que eu posso dizer assim, eu quero 100% de ocupação, eu quero triplicar as minhas vendas em relação ao ano passado, ou eu quero duplicar a minha receita, né, em relação ao ano passado. Cara, ano passado, nesse período, várias propriedades estavam fechadas, né, várias propriedades estavam em lockdown. Então, provavelmente você vai conseguir fazer isso, mas não é uma métrica correta. Então, você pensar assim, cara, eu quero ter uma meta que seja realista, que eu consiga atingir ela. Então, se o seu hotel está no vermelho hoje, não adianta você colocar uma meta que vai ter 20% no próximo mês. O primeiro ponto é que você precisa também equilibrar, né, a sua meta para depois você partir para aumentar o lucro. Não dá para você querer algo do dia para a noite, é você ir galgando passo a passo, né? Ser alcançável, né, ajuda a alinhar as expectativas e evitar o quê? Frustrações, né? Tanto com você como com a sua equipe. Imagina, você traçar uma meta e a meta fica completamente inatingível, essa meta. Isso desestimula, tira a energia de todo mundo.
E pense na construção, que é chegar nesse objetivo, né? Todos os degraus que você vai precisar subir para chegar lá. Então, por isso que é importante dizer assim, cara, eu tenho que ser realista. Se a gente está num momento difícil, eu não tenho como comparar em relação ao ano passado. E se eu pegar também os números de 2019, eu não posso ser que eu não consiga repetir nesse momento agora, né? Depende da região que você esteja. Algumas regiões, sim, podem até fazer mais, como outras regiões pode ser que você não consiga. Mas você tem que ser realista, tem que ser algo alcançável para que todos se sintam estimulados para conseguir atingir esse objetivo. Algo precisa também, né? A meta também precisa ser relevante. Como assim, Lagreca? A sua meta precisa ter algo que expresse, né, que signifique para você, né, que precisa fazer o seu coração, digamos assim, bater mais forte. É uma meta sem sentido, ela não vai te dar a energia necessária para você, putz, tô com esse desafio, tô com essa dificuldade, e você vai ficar, putz, mas isso não é relevante para mim, isso não faz muito sentido. Então, é por isso que é importante que você trace, né, esses objetivos, essas metas, de acordo com o método SMART. Então, quando a gente fala sobre essa relevância, você descobrir, cara, o que é que te motiva? E inclua isso na meta. Pode ser dinheiro, pode ser um reconhecimento, sei lá, através de revistas, de blogs, ou mesmo grana, né, que você queira proporcionar uma vida melhor para sua família, ou mesmo a realização de um sonho. Então, quando eu quero que seja algo relevante, então para você pode ser relevante o seguinte: eu quero ter um lucro mensal de 10 mil reais. Eu quero ser premiado por uma revista de viagens com os 5 melhores hotéis, as 5 melhores pousadas, né, da minha cidade. Ou até mesmo você querer realizar um sonho. Eu quero atingir um lucro de 30 mil reais porque eu quero construir uma piscina desse jeito no meu meio de hospedagem. Então isso é o que vai te estimular. Por quê? Porque você, cara, eu tenho esse sonho, isso é algo que me motiva, porque se eu construir uma piscina, eu vou conseguir agregar, né, com outros serviços, eu vou conseguir trazer hóspedes, vai ter uma duração de estadia maior, isso são exemplos. Então, é algo que vai te motivar todo dia, você na dificuldade, naqueles momentos difíceis, naqueles dias, porque a gente não acorda feliz e motivado todos os dias. Pelo contrário, a maioria dos nossos dias são dias difíceis. A maioria dos nossos dias são dias que a gente não está motivado, não está disposto, mas a gente precisa perseguir aquilo que a gente quer através de quê? Através de uma meta que seja relevante e, consequentemente, também aliado a uma disciplina, porque a disciplina vai fazer que você faça o que realmente tem que ser feito e não o que você quer fazer. E, por fim, a tua meta ela precisa ser o quê? Temporal. Ou seja, para despertar um gatilho de urgência em você. Você diz, cara, eu tenho que me mexer, eu tenho um prazo para aquilo. Porque se ficar muito aberto, você não vai querer se dedicar. Então, inclua um prazo específico para cumprir sua meta. Seja ele de um mês, seja ele de 15 dias, um ano ou até mesmo 10 anos. Então, seja específico, né? Determine o tempo que você quer atingir essa meta. O ideal, inclusive, é que você tenha prazos diferentes para metas diferentes. Você não precisa só ter uma meta dentro do seu meio de hospedagem. Você pode ter várias. Você pode ter a meta de avaliação, você pode ter uma meta de receita, você pode ter uma meta de ocupação, você pode ter uma meta, sei lá, de serviço. Enfim, você pode ter diversas metas, porque às vezes pode ser que você não consiga chegar numa naquele prazo, mas você conseguiu outra, e aquilo vai te trazendo forças para que você continue galgando o caminho, para que você continue progredindo, né? Mesmo que seja um pouco abaixo do ritmo que você gostaria, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: você não precisa acelerar, basta você não parar, basta você ser o quê? Constante, né? no que você almeja, porque isso aí vai conseguir fazer você exatamente progredir, mesmo que seja 0,5% todo dia. E 0,5%, 0,5%, aquilo vai te trazer no longo prazo exatamente o que você tanto almeja. Um fato de exemplificar isso, né, de que você pode ter diferentes metas, né, de formas que elas se complementem e formem uma construção de um objetivo maior, está exatamente exemplificado aqui, que é exatamente você o quê? Atingir o ponto de equilíbrio ainda desse mês. Alcançar R$2.000 de lucro líquido em agosto de 2020, de 2021, né? Enfim.
É você conseguir traçar essa meta. É você também determinar o seguinte: eu quero terminar o ano, né, com um faturamento acima de 150 mil reais. Então, tudo isso são metas que você está colocando tempo. Ou seja, ao final do mês de julho, ao final do mês de agosto, ao final do ano. Então, são várias metazinhas pequenas que vão estar te estimulando. Que pode ser que você, cara, não consigo atingir o ponto de equilíbrio ainda no final de julho. Mas, se eu trabalhar um pouquinho, pode ser que eu consiga em agosto. Então, aquele fato de eu conseguir os 2 mil de lucro líquido em agosto seja transferido para setembro. E assim, você vai galgando esse caminho até você conseguir atingir todos os seus objetivos. Então, a importância de você ter metas e objetivos traçados, claros, escritos, que você consiga seguir, né, exatamente o método SMART, que ele contenha esses 5 pontos na tua meta, vão te auxiliar a atingir o teu objetivo. Tá certo? Então, eu agradeço, né, você ter assistido essa aula de hoje e nos vemos na nossa próxima aula.